Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 2 do livro dos Salmos. Então, nós vamos para o Salmo 2. Salmo 2. Esse salmo, ele é classificado na família dos salmos como um salmo régio. O que é um salmo régio? Salmo régio é aquele salmo que aclama Deus como rei. Né? Nós temos várias famílias de salmo, né? Tem salmo da confiança, tem o salmo messiânico, tem o salmo régio. E o salmo régio é um salmo que olha para Deus como rei. Mas também, presta atenção, este salmo é considerado um salmo messiânico. Ah, isso é importante saber. O que é um salmo messiânico? Um salmo messiânico, gente, é um salmo que aponta para o domínio do Messias, o domínio religioso do Messias sobre o mundo, sobre o universo. E é importante lembrar que um salmo messiânico, ele já é uma maneira de apontar para Jesus. Então, é muito importante o estudo dos salmos, porque os salmos, como eu disse para você na introdução, os salmos são louvores, né? São louvores em forma de música. E esses louvores, eles já apontam para o domínio do Messias, E nós sabemos, na nossa fé cristã, sabemos que o Messias que deveria vir, veio, né, em Jesus Cristo, Salvador, Redentor, e que nos resgatou do pecado e da morte. Veja só. Um salmo messiânico já aponta para Jesus como o Salvador, como Messias. Embora, claro, o salmo não vai dizer Jesus, mas vai sempre usar o termo Messiá ou Massiá, que significa ungido e em grego significa Christos. Né? Depois eu vou explicar para você. Mas o Salmo 2 é um salmo messiânico. Eu quero muito pedir uma coisa a você. Toda vez que a gente fizer o estudo do salmo, a gente vai ler, depois eu vou explicar a parte teológica, exegética, a parte histórica do salmo, mas eu queria depois que a gente fizer todo esse estudo, você desliga o vídeo, desliga o seu celular, e aí você pega o salmo e reze de novo o salmo. Como o salmo é um louvor, ele precisa ser rezado, tá bom? Então, a gente junto aqui, a gente vai fazer o estudo, vai aprofundar, vai ler, como quem está estudando mesmo. Mas depois eu quero que você pegue o salmo e reze o salmo, tá bom? Vamos lá então? Bíblia na mão, o Espírito Santo no coração, que ele nos ilumine para que a gente possa entender. Vamos então ver hoje o Salmo 2. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aquele, porém, que mora nos céus, se ri, o Senhor os reduz ao ridículo. Dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com seu furor. Sou eu, diz, quem me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Tu as governarás com cetro de ferro. Tu as pulverizarás como um vaso de argila. Agora, ó reis, compreendei isso. Instruí-vos, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais, quando em breve se acender a sua cólera. Felizes, entretanto,
todos os que nele confiam. Muito bem, como eu disse para você, é um salmo messiânico. Já aponta para a figura do Messias, para a figura do Salvador. Aponta para o Salvador que vem resgatar e salvar. Muito bem, vamos entender isso aqui, eu quero que você entenda. Veja comigo aqui no versículo 2, olha aqui. Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Contra Deus, Senhor, né? E contra o seu Cristo. Muito bem. Na minha Bíblia, a Bíblia da Ave Maria, que usa a tradução, usa a base grega, ela usa a expressão Cristo. Talvez na sua Bíblia esteja escrito Messias. Messias. Muito bem. Messias e Cristo é a mesma coisa. É importante que você saiba. Messias e Cristo é a mesma coisa. O termo Messias vem do hebraico Mashiach. Mashiach. Vem do hebraico Mashiach. Mashiach que significa ungido. Quando um rei era escolhido, ele era ungido com óleo e ele tinha ali o poder e tinha praticamente o poder que vem de Deus. Ungido. Ele era chamado de Mashiach, ou seja, Messias. Em grego, a palavra Messias se tornou Christos. Então, em grego, Christos significa ungido, aquele que foi ungido para governar, para ser rei. Então, Messias e Cristo é a mesma palavra. Muito bem, nós usamos a palavra Messias para Jesus e também, claro, usamos a palavra Cristo para Jesus, porque Jesus foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para ser Rei do universo e para ser o nosso Salvador. Por isso nós chamamos Jesus de Messias, por isso nós chamamos Jesus Cristo, porque ele foi ungido para ser o nosso Salvador, ok? Muito bem, esse termo é interessante, por isso que eu disse para você, esse salmo já é um salmo messiânico, que ele já aponta para a figura do Messias, o resgatador, o que vai nos salvar, o que vai trazer a paz. Mas é importante lembrar algo que acontece logo aqui em seguida. No versículo 7, venha comigo, você vai entender. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor, disse Deus, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Vamos entender uma coisa. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Da onde vem essa expressão? Essa expressão, gente, vem do segundo livro de Samuel, você já estudou o livro de Samuel comigo, do segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 14, tá bom? No segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Ali a gente entende que quando uma pessoa era ungida como rei, era como se Deus tivesse adotado ele como filho adotivo. Olha que interessante, né? Uma pessoa, a gente sabe que o livro de Samuel mostra pra gente os reis que foram sendo escolhidos, né? Então, quando Deus escolhia um rei para o seu povo, Deus transformava aquele rei como um filho seu adotivo. Adotivo. Por isso, essa expressão já existe lá no livro de Samuel. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É como se Deus, ao escolher o rei, ele dizia, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Né? Você passa a ser o meu filho adotivo, porque ele foi ungido. Mas essa expressão, ela já está apontando para quem? Para Jesus. E há um trecho muito interessante em Hebreus. Olha, nós estamos lá na frente, lá em Hebreus que usa a mesma expressão para dizer Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Olha que interessante, vem cá comigo em Hebreus. Vem aqui comigo aqui em Hebreus, que é interessante isso. Deixa eu pegar aqui, ó. Em Hebreus,
capítulo 1, versículo 5. Olha que interessante, isso é Hebreus. Nós estamos lá na frente da Bíblia. Pois quem dentre os anjos disse Deus alguma vez, tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Olha que interessante. Olha que interessante. Ou, então, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Olha que interessante, gente. Olha que interessante isto. É muito importante você lembrar que essa terminologia Messias, Cristo, ela vem justamente montar toda a teologia em torno do Salvador que vem. Do Salvador que vem. Embora o termo Messias, o termo Cristo seja usado para os reis da terra, em que Deus assumia esses reis da terra como seu filho, o termo Messias, o termo Cristo, será usado de uma forma excelente, né? E, sobretudo, para aquele que virá nos salvar. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, eu acho muito interessante a gente falar sobre esse momento, porque os salmos, eles levam a gente a uma oração, a um louvor, mas nos apontam para a esperança do Deus que nos resgata e do Deus que nos salva. Tá bom? Mais um versículo aqui para a gente terminar, o versículo 11, que é como o Salmo termina. Eu disse para você que o Salmo 1 e o Salmo 2 sempre começam e terminam com uma bem-aventurança. Preste atenção então. Salmo, versículo 11. Servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereça, quando em breve se acender a sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Viu? Termina com uma bem-aventurança. Termina com uma bem-aventurança. Ou seja, a bem-aventurança, como eu disse para você, são as bem-aventuranças que existem no Evangelho. Feliz, os pobres, felizes, os pacíficos, felizes. E aqui o Salmo 2 termina com uma bem-aventurança muito importante. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. E é verdade, a felicidade ela é garantida quando nós colocamos plenamente a nossa confiança em Deus. Se você se entrega a Deus, se você se entrega a Ele, com certeza, você será feliz. Et crutim Domini. Fugit partes adversae. Vite teleu de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.